Convidamos os presentes para assistirem à palestra Perspectivas do Melhoramento Genético de Plantas e os Novos Cenários Mundiais. A palestra será apresentada pelo Dr. Gerson Greco da Silva, cientista da Pioneer, responsável pelo melhoramento de plantas para a zona ambiental Centro-Baixo, com sede na cidade de Itumbiara, Goiás. O Dr. Gerson possui mais de 20 anos de experiência no melhoramento de milho no Brasil e hoje incorpora ao seu dia a dia novas ferramentas de melhoramento como marcadores moleculares de duplo haploide. É também um profundo conhecedor de genes transgênicos de resistência a insetos, bem como da legislação nessa área. Dr. Gerson Greco da Silva. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do professor Dilson. Na verdade, inicialmente, quem está até na programação é o Carlos Ralph, que é o nosso diretor de pesquisa, mas por um contratempo de trabalho, ele não pôde estar presente. E eu vim aqui mostrar esse trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho, na realidade, o trabalho que a gente faz na empresa hoje, na verdade, é trazer a tecnologia, a ciência, toda a ciência que se cria na universidade, que se cria no centro de pesquisa, e levar isso para o campo. É uma coisa bem aplicada, quer dizer, a gente usa bastante ciência básica, bastante ciência aplicada, e no final das contas nós temos que levar isso para o produtor. E no fim de tudo, quer dizer, o grande juiz do nosso trabalho é o produtor, né? Quer dizer, todo o trabalho que nós fazemos, se não tiver um retorno para o produtor, obviamente ele vai ser rejeitado. Então, o que a gente vai mostrar um pouquinho aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia, em termos de melhoramento. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado também na Viçosa, mais de 20 anos já, estou com 25 anos de trabalho já. Sempre trabalhei com melhoramento de milho. Então, aqui a gente vai mostrar o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia na empresa hoje, né, em termos de melhoramento, tanto tecnologia de melhoramento convencional, como as novas tecnologias que apareceram ultimamente. Então, o título da nossa palestra é esse aqui, melhoramento de milho, melhoramento genético de milho, tecnologia e suas aplicações. Isso é importante notar o seguinte: o melhoramento convencional, eu sou da escola dos antigos, da primeira escola de melhoramento de milho, né, que você trabalhava, basicamente, era seleção massal, seleção de progênie, seleção genealógica e tudo mais. Até então não se trabalhava nada com tecnologias novas, era tudo bem com o que a gente chama. Eu criei a linhagem do pacote, já testei com o testador, aquela vai ser a linhagem final. Então, daí, uma das razões, está usando bastante do pacote hoje para a produção de linhagens. Em primeiro lugar, ele é muito mais rápido, em uma geração eu tenho uma linhagem pronta, ao passo que para eu fazer uma linhagem eu tenho que levar 6, 7 gerações, quer dizer, leva muito mais tempo. E em segundo lugar, e que a meu ver é uma coisa muito mais importante até, você já sai com a linhagem pronta. Você testa a linhagem pronta na Top Cross. Você não tem que ficar testando a linhagem. Mesmo que eu tenha uma correlação de 93%, eu tenho 7% aqui de variação, eu não tenho controle. Então, quer dizer, provavelmente eu vou estar selecionando muita coisa aqui que vai ser descartada, e realmente acontece isso. Já mandou para apoio, não, eu já testo a linhagem fixada desde a primeira fase. Esse é um conceito bastante importante em milho, né? Para se reduzir, em primeiro lugar, para reduzir o tamanho do programa, e em segundo lugar, para você ter mais organização do projeto. É o conceito de grupos heterógenos, né? Já que é uma cultura híbrida que se beneficia do conceito da heterose ou do vigor híbrido, obviamente eu vou ter grupos combinam melhor entre si. Então, num projeto de milho, num programa de milho híbrido, qualquer programa de milho híbrido que exista, ele desenha, cria os seus grupos heteróticos de acordo com a sua conveniência, de acordo com a decisão do pesquisador, de maneira que eu trabalhando populações aqui, criando populações dentro de cada grupo aqui, eu vou me afastando cada vez mais entre grupos aqui, né, e aumentando a minha probabilidade de heterose entre grupos. Ou seja, não quer dizer que eu não tenha heterose dentro do grupo, usando 2 linhagens dentro do grupo. Porém, a probabilidade de heterose entre grupos é muito maior, porque eu tenho uma distância genética maior. Então, esse é um conceito muito interessante, muito importante no programa, e muitos projetos de melhoramento de milho afundam por causa disso aqui. Você acaba misturando, faz população, mistura esse aqui com esse aqui, fazer população, quer dizer, você acaba perdendo essa heterose aqui, e no final das contas não chega a nada. Você acaba chegando com um monte de material tudo misturado, e você não consegue ter aquela distinção entre grupos heterógenos. E, consequentemente, você não consegue ter o vigor híbrido no final do livro. Bom, uma vez que eu tenho aquelas linhagens avaliadas, criadas e tudo mais, aquela última fase que a gente falou de fazer os híbridos, R1, né, que são era o primeiro ano que eu vou fazer um híbrido para testar,
aqueles itens vão passar por vários anos de teste, quer dizer, não adianta eu testar um material em um ano só, em um local que seja, quer dizer, isso em termos de representatividade é muito pequeno. E uma coisa que é bem clara é o seguinte, a gente falou lá atrás, existe muita interação genómica no ambiente. Então não adianta eu testar em um ano um local, quer dizer, quanto mais locais eu testar e mais anos eu testar aquele material meu, mais, vamos dizer assim, mais estabilidade eu vou ter, mais certeza ou segurança eu vou ter de colocar aquele material no mercado e não ter uma surpresa. E pode ser, por exemplo, eu plantei esse ano foi mais seco, quando vem já chove mais, a tarja corta totalmente diferente. Então o que eu procuro? Eu procuro um material que tem um comportamento praticamente não estável, mas pelo menos com pouca variabilidade entre anos, né? E que consiga manter aquele nível de produtividade que o produtor quer. Não um material que dá um pico em determinado ano, outro ano vai lá para baixo. Isso para nós não é interessante, para o produtor muito menos é interessante, né? Então a gente faz esse teste, por exemplo, primeiro ano a gente testa o material com 2.000 novos materiais, testamos em 5 locais, sempre naquela região mais próxima da estação de pesquisa, né, em termos ambiental. Depois nós temos o segundo ano que já testamos 10% selecionados em 20 locais. Esse é mais ou menos um número bem próximo do que seria um projeto de pesquisa, tá, gente? Então no segundo ano eu testaria 10% em mais locais, 20 locais, já começa a aumentar a minha área de abrangência. No terceiro ano já reduz isso, seleciono 5%, já testa um número de locais bem maiores, 60 locais, e com isso eu consigo ter uma avaliação muito mais precisa em termos de adaptação ambiental. Já no próximo ano aqui, que seria um quarto ano, né, L4, já tem um número bem menor de materiais, já testa de áreas um pouco maiores. Aqui, o que a gente costuma fazer aqui é testar em ensaios em parcelas maiores, são aquelas parcelas em faixa, né? Até aqui, então, a gente trabalha com parcelas pequenas, de 2 linhas de 5 metros, são parcelas de pesquisa, micro parcelas que se fala, e aqui já trabalha com macro parcelas, são parcelas de 8, 10, 12 linhas por 100 metros de comprimento, quer dizer, nos dá uma visão muito próxima do que vai ser a área do produtor. Quer dizer, você tem uma segurança muito maior de que cada planta que está dentro daquela parcela vai competir com uma planta igual a ela. Diferente desse ensaio aqui atrás, se você tem uma planta uma parcela com nível mais alto, mais baixo, você sempre tem aquele efeito de borda, né? Efeito de bordadura. Aqui você já não tem esse efeito, então já dá uma avaliação muito mais precisa e próxima do que vai ser na lavoura. E finalmente o material que avançou aqui já vai para um outro estágio aqui, no quinto ano de avaliação, já vai ser avaliado já em parcelas bem maiores, em lavoura demonstrativa e tudo mais. Então, quer dizer, o que é a importância desse processo de lançamento aqui? Nos dá uma segurança muito grande que aquele material que começou lá atrás aqui e chegou no final, passou por 5 anos de teste pelo menos, e por vários locais de avaliação, ou seja, eu tenho uma segurança muito grande que esse material não vai ser uma surpresa para mim, para o produtor. Né? Quer dizer, pode acontecer que esses 5 anos que eu avaliei e desses locais todos, vai acontecer uma situação, sei lá, de repente eu testei na minha área lá, por exemplo, nós não temos geada lá. Aí chega um ano, dá uma geada, muda totalmente, quer dizer, é uma coisa totalmente fora do normal, totalmente atípica. Mas, para aquela condição ambiental normal, que a gente fala, aquele material tem uma adaptação bastante segura, né? E a outra avaliação que a gente faz é isso, né? Uma coisa importante a gente tem que olhar em termos quando você coloca o produto no mercado, é que você não coloca um material só, mas coloca vários materiais, que a gente chama de sistema de combinação. O produtor não vai plantar um produto só, uma variedade, um híbrido só. O interessante é que ele plante mais de um. Então a mesma coisa, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente avalia, quer dizer, eu tenho um grupo de produtos que eu estou testando aqui, esses azuis aqui são os cheques meus concorrentes que eu estou testando, né? E eu vou testar o que é. Esse aqui, por exemplo, esse grupo de produtos que eu avaliei, ele tem uma produtividade superior de 8,3% em relação a esse grupo de produtos que eu fiz aqui. Tá? E, obviamente, você vê, por exemplo, nós temos materiais aqui comerciais, tem o experimental. Se você tem produtividade, está um pouco mais baixo. Sem falar estatisticamente pode ser que seja tudo igual aqui, porém, mesmo sem considerar a estatística, você vê que ele tem uma vantagem em relação aos demais. Esse aqui, por exemplo, que ele é melhor para a ferrugem polissoda, que para o nosso ambiente, no nosso caso específico, é uma coisa importante. Então, quer dizer, você tem vários fatores que tem que levar em consideração, não simplesmente produtividade, obviamente produtividade é o mais importante, porém outros fatores são muito importantes para que você mantenha tanto a produtividade quanto a estabilidade de produção. Aqui um dado estatístico que a gente fez, uma avaliação bem superficial que a gente fez, né, recentemente. O ganho que nós tivemos nos últimos 7 anos, 2013 a 2010, né, 8 anos de avaliação, nós estamos tendo um ganho mais ou menos de 5,4% ao ano. Mas vocês verem aqui, né? Tem um ano que cresceu muito ou diminuiu, quer dizer, melhoramento é isso. Um ano você tem ganho, outro ano você não tem ganho nenhum, outro ano você perde, quer dizer, você tem que trabalhar realmente longo prazo, não adianta fazer melhoramento para 2, 3 anos, não existe isso, né? Quer dizer, muitas vezes eu passo 2, 3, 4 anos sem ter nenhum produto assim que seja interessante. Uma vez, de repente, a coisa dá um salto e aparece um produto, mas é tudo que vai ser construindo, é que a gente falou, vai construindo, é como se fosse um tijolo, um muro de tijolo, você vai colocando tijolo, vai aumentando a frequência dos alelos favoráveis, até que a hora que você tem um estouro ali, começa a aparecer os materiais melhores, né? Mas é um processo de longo prazo, né? Então, de um ano para outro.
Bom, aqui é uma tecnologia já não é tão nova, mas assim, para o melhoramento, considerando 200 anos de melhoramento, por exemplo, é uma coisa bem recente. Uma coisa que a gente está usando nos programas hoje aí, pelo menos uns 15 anos para cá, que começou a se usar marcador molecular. E o que seria o marcador molecular? Na realidade, o marcador molecular, se a gente vê o fenótipo da planta que ela apresenta, ela é uma somatória de genótipo do ambiente, que é uma coisa bem clara, tem um conceito bem clássico, né? Também, todo mundo já conhece isso aqui. Então, o fenótipo é isso aqui, o que eu vejo na planta é isso. Agora, por exemplo, o que eu vejo no genótipo da planta? O que eu vejo é isso aqui, quer dizer, o marcador molecular, a grande vantagem que ele tem é que eu consigo acessar o genótipo da planta independente do que exista em termo ambiental. Então, por exemplo, se eu for selecionar uma doença dessa, por exemplo, uma doença, o material tem a doença numa determinada condição ambiental. Se eu quiser fazer uma seleção e eu não tiver aquela condição ambiental, como é que eu faço? Se eu fizer a seleção, por exemplo, uma doença que eu geralmente no verão, eu só vou poder selecionar uma vez por ano. Eu vou perder. Ao passo, se eu tiver marcador molecular, se eu tiver aquela doença mapeada, a resistência dela mapeada, eu consigo fazer 3, 4 gerações por ano. Isso em termos de velocidade no programa de pesquisa é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Tanto é que, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em melhoramento de milho, né, existia esse, por exemplo, tem um gene HT1 no milho, que é um gene, já está até clonado, é um gene bem antigo, já foi escrito nos Estados Unidos, já faz mais de 30 anos, bem mais de 30 anos. Ninguém usava pelo seguinte, vocês tinham um conceito de que se eu for colocar um gene desse numa linhagem, fazer a conversão de uma linhagem por retrocruzamento, até que eu faça a conversão, que essa linhagem estiver pronta, será que vai levar 7 anos. Até lá já tem linhagem muito melhor que aquela, que a linhagem que está ultrapassada. Esse era o conceito que a pesquisa tinha há coisa de 20 anos atrás. Hoje, para você ter uma ideia, se eu tenho uma linhagem, se eu tenho uma resistência mapeada para uma doença, em 2 anos já tem uma linhagem convertida. E hoje, 2 anos, você tem linhagem, por exemplo, no mercado há 12 anos, 15 anos. Então, quer dizer, 2 anos, em comparado com 7, 8 anos que era antes, é uma coisa muito, assim, uma mudança muito grande. Né? Isso associado, por exemplo, a trabalhar, por exemplo, com cultura de tecido, que você consegue reduzir pelo menos 20 dias, até 30 dias em cada ciclo, né? Você consegue fazer 4 ciclos por ano facilmente. Quer dizer, tornou-se muito fácil, utilizando essas tecnologias aqui, fazer uma conversão de um material que tem várias características positivas, que tenha só uma falha pequena, fazer a conversão desse material através do marcador molecular. Tá? Então, a grande vantagem é isso, né? Você elimina o efeito ambiental, né? E você consegue acessar diretamente o genótipo da planta. Isso existe quando começou esse negócio de marcador, era uma polêmica muito grande, começou eu estava até na universidade ainda, o pessoal falava muito, e aí ficou uma coisa assim meio, sabe, aquela disputa de ideologias, né? Os marcadores moleculares, o pessoal convencional e tal. Hoje é uma coisa assim, eu comecei nessa escola mais antiga, eu estou nessa escola mais moderna, você vê que hoje não tem como você fazer melhoramento se não tivesse ali. Num programa comercial, é impossível você trabalhar em melhoramento genético sem você trabalhar com marcador molecular. A gente trabalha em programa comercial, a gente tem uma demanda muito rápida de material, todo ano tem que ter material, a concorrência tem material, que você tem que ter produto bom, o produtor está precisando de produto bom, o cara tem investido dinheiro na lavoura, então você tem que ter uma resposta muito rápida. Então hoje você tem muito tempo para fazer uma coisa que é um caso. Quer dizer, o programa genético em si, a base da genética, obviamente, é uma coisa não no caso, como eu falei. Mas os processos, por exemplo, uma vez que eu tenho uma resistência à doença, eu tenho uma linhagem que não tem resistência, aquele processo tem que ser uma coisa rápida. Então isso aqui ajuda bastante. Tá? Então, quais aplicações a gente tem hoje para marcadores? Né? Principalmente, em primeiro lugar, construção do mapa genético. Então, como eu falei, você tem, por exemplo, características. Hoje está trabalhando muito com característica qualitativa ainda, né? Que é mais fácil, né? São poucos genes, 1 ou 2 genes no máximo. Então, você consegue fazer construção de mapas genéticos. Exemplo, resistência a doenças. Hoje tem muito trabalho de resistência a doenças. Nós temos no nosso projeto, várias empresas têm, vários órgãos de pesquisa têm, universidades têm isso daí, né? Então, é uma coisa que está bem fácil, hoje relativamente fácil. Você tem plataformas de avaliação de marcador muito rápido. Hoje você faz, por exemplo, você faz uma análise de marcador se quiser fazer uma análise de marcador de 33 no marcador, você faz em 2 horas. Tem uma análise pronta. Uma coisa, sabe, é coisa rapidíssima isso daí. Acelerar a transferência de gene para a linhagem elite, quer dizer, como eu falei, retrocruzamento, molecular assisted vectossing, né, que é o retrocruzamento assistido por marcador molecular, que é o que eu falei agora há pouco, você tem uma característica que eu tenho mapeada, que eu quero transferir para um material que eu já tenho comercial, é muito fácil através da utilização de marcadores. Você tem uma segurança muito grande e consegue acelerar bastante. Seleção assistida por marcadores, né, característica quantitativa, essa é um desafio um pouco maior, é um processo que já começou há mais tempo, porém até hoje assim, nós temos pouco resultado prático, já existe alguma coisa prática, né, que seria o quê? Utilizar marcadores moleculares para características quantitativas, ou seja, características que são governadas por vários genes. Exemplo, e polêmica como sempre, produtividade. Não é falar que existe genes para produtividade, isso não existe.
sabe? Um conceito assim, um conceito muito errôneo, esse negócio de falar que tem dinheiro para produtividade, não existe. E muitas vezes o pessoal fala, vocês estão falando de dinheiro para produtividade, não tem nada disso. Nós estamos falando o seguinte, existem componentes da produtividade que são governados por vários genes que você pode levar num programa de melhoramento através de um projeto de marcador de seleção com marcadores. Tá? Então, quer dizer, se eu tenho, por exemplo, bem grosseiramente, eu tenho um teor de clorofila, por exemplo, pode ser que tenha 10 alelos lá, 10 genes que governam o teor de clorofila. Eu posso transferir isso no meu material de genética e fazer seleção nesse sentido. Quer dizer, isso é um trabalho que está sendo feito muito grande hoje. Hoje, grande parte dos programas está devotado a isso aqui, a utilização de marcadores para características quantitativas. Já se tem alguns resultados, porém é uma coisa também, assim, tem muito para crescer, tem muito a desenvolver, porém é uma coisa que a gente está vendo um horizonte bastante favorável para isso daqui. Caracterização, inclusive proteção de hemoplasma, hoje você pode fazer, por exemplo, você pode ter um material caracterizado. Hoje é muito fácil, por exemplo, existia uns anos atrás, sempre tem esse negócio, por exemplo, uma empresa de milho híbrido, e a outra lá, um fulano lá, pegava as linhagens do cara, fazia um híbrido. Hoje é muito simples você saber se tem uma linhagem que é apropriada indevidamente para alguém ou não. É muito fácil através do marcador. Se você tem, por exemplo, tem um grão de milho, você tem um híbrido simples, o grão de milho é composto por pericarpo, né, que é tecido materno. Então o pericarpo é 100% tecido materno. Se eu fizer uma análise genotípica do jeito do pericarpo do milho, eu vou saber exatamente qual foi a fêmea que foi usada naquele material. E por diferença, fazendo o tecido total, eu consigo saber por aproximação o que foi o macho. Então, quer dizer, é bem fácil você inferir quem são os pais daquele indivíduo lá, daquele híbrido. Né? Então, isso aí hoje facilitou bastante essa parte legal. Caracterização de hemoplasma também está muito associada a isso daqui, né, que você saber, hoje, por exemplo, toda a linhagem nova que a gente produz na empresa é caracterizada através de fingerprint aqui, né, você é caracterizada, são vários marcadores que a gente roda aquela linhagem, então você sabe exatamente se é, por exemplo, para usar depois na hora da pureza genética, para saber se aquela linhagem do campo de produção tem uma contaminação ou não. Então, quer dizer, é muito fácil você saber se está, por exemplo, uma linhagem foi contaminada no campo de base, alguma coisa desse tipo assim. Então, quer dizer, nós são várias aplicações que estão sendo usadas hoje para marcadores moleculares, tanto no programa de melhoramento em si, como na parte, vamos dizer, a parte de descrição de materiais. Então, a gente diz assim, realmente é uma tecnologia que veio para ficar e ela está crescendo muito, muito rápido, né? Quer dizer, grande parte do marcador molecular foi desenvolvido principalmente para humanos e plantas, obviamente, entrou praticamente de carona, né? Mas para nós tem sido um recurso bastante valioso num programa de pesquisa. Então aqui um trabalho de mapeamento, como é que se faz, né? Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos um material resistente. Essa aqui é a população F2, quer dizer, a população F2 é uma população muito importante, interessante você fazer mapeamento, porque é uma população que você está com o máximo da variância genotípica nessa população, em termos de segregação. Então você tem, por exemplo, indivíduos totalmente suscetíveis e indivíduos resistentes. Com base nessa informação aqui, nós vamos fazer a análise genotípica de cada uma dessas plantas e depois fazer a associação do PTL, quer dizer, fazer a detecção de mapeamento de PTL através do dado fenotipo, que é esse dado que a gente está vendo no campo, com o dado genotípico, que é o dado do fingerprint de proteína da linhagem. Né? Então, quer dizer, mais uma vez, é muito importante essa parte de campo, de caracterização. Se eu não tiver essa parte muito bem feita, muito bem caracterizada, não adianta nada eu ter uma boa genotipação. Eu posso ter uma análise genotípica muito bem feita, perfeitíssima. Se eu não tiver isso aqui bem feito, obviamente eu não vou ter uma análise PTL perfeita. Né? Então, quer dizer, eu não vou ter ganho nenhum no meu processo de mapeamento. Aqui outra doença, no caso de ferrugem, né? Por exemplo, indivíduos resistentes, indivíduos suscetíveis, mesma coisa, quer dizer, cada indivíduo desse é dado uma nota, né? Ele tem uma escala de notas, de 1 a 9 que a gente dá, e a cada nota dessa é associada a um haplótipo, um genótipo. Né? Então, com isso a gente consegue fazer um mapeamento de PTL bem fácil. Então, mapeamento assistido por melhoramento por marcadores moleculares, especificamente o mapeamento genético, começa aqui quando eu vou criar as populações, quando eu vou criar os síntese parentais de hibridização. Quer dizer, quando eu crio a população para mapeamento, eu tenho que trabalhar com parentais suscetíveis e um parental resistente. Tem que ter contrastante, né, dos dois. Depois eu faço o mapeamento, como a gente comentou agora há pouco aqui, né, a construção dos mapas de ligação. Fazemos a validação, isso aqui é muito importante. Muitas vezes eu posso ter, por exemplo, um efeito fenotípico favorável em uma determinada situação, mas aquele mesmo material, aquele mesmo gene, aquele mesmo alelo, ele não tem o mesmo efeito quando é cruzado com outro parental, com outra linhagem. Então, para nós, isso não é importante. Tem que ser um gene que tenha aquele efeito favorável em qualquer material com o qual eu cruze. Né? A validação, né, dos marcadores, e aqui, finalmente, então, ele vai entrar na seleção assistida por marcadores. Então, uma vez que eu tenho um efeito, um gene mapeado, tanto para características quantitativas quanto qualitativas, ele já entra no processo de melhoramento, no que a gente chama de forward breeding, quer dizer, ele entra para ser incorporado ao melhoramento naquelas materiais que eu vou desenvolver dali para frente. Então eu vou ter certeza que eu tenho aquela característica que eu quero, que é uma característica favorável, que já está mapeada. Então fica bem fácil de você levar o programa adiante, independente de você fazer a avaliação fenotípica ou não.
Então aqui só mostrando um exemplo, né, como a gente faz o mapeamento, a importância de você ter os marcadores, você ter pelo menos 2 marcadores. Né? Se eu tiver um marcador aqui e o meu loco o alvo aqui, uma distância de 5 centimorgan, a minha confiabilidade, que é de 95%, que é 1 menos a recombinação que tem, seria os 5 centimorgan. Se eu tiver do outro lado também seria 1 menos 4, sendo um exemplo aqui. Se eu tiver dos dois, seria 1 menos 2 vezes 1 e o outro, que dá 99,6%. Quer dizer, isso aqui é bem um detalhezinho, mas é importante a gente saber o seguinte: quando você fala em mapeamento, não adianta ter, eu tenho um marcador para aquela característica. Você não vai ter um marcador aqui dentro, aquele marcador não necessariamente vai expressar aquele efeito fenotípico que eu quero daquele genótipo. Agora, se eu tiver mais marcadores, por exemplo, a minha confiabilidade de que aqueles marcadores realmente representam aquele fenótipo ou aquele gene que eu tenho interesse, vai aumentando cada vez mais. Tá? Então, você tem que, quando a gente fala, saturar ao máximo possível aquela região, que é a minha região de interesse, para eu saber que realmente aquele material, aquele genótipo vai me proporcionar aquele fenótipo que eu tenho interesse. Então, aqui um exemplo de uma coisa hipotética, num trabalho mais ou menos como se faz no programa de melhoramento, né? Você tem os nomes dos marcadores, o cromossomo que está localizado, a posição do cromossomo, e o target, que seria a doença ou a característica que eu tenho interesse. Né? Então, uma vez que eu tenho todos eles mapeados aqui, eu posso entrar num processo de seleção, que é isso daqui. Eu tenho, por exemplo, os parentais daquela população, eu tenho uma população nova que eu vou selecionar. Então, aqui são cada linha um indivíduo diferente daquela população. E aquelas análises de genotipo, por exemplo, para esse primeiro característica, uma polissória, aqui são 3 marcadores que eu tenho associado. Eu tenho uma outra doença de polissória também com 2 marcadores, eu tenho uma antracnose com 1 marcador, um TURS com 3 marcadores e um emtospóreo maíz ou bipolares maíz com 3 marcadores. E eu tenho os genótipos aqui do gene favorável, né? Esse primeiro aqui. Então, quer dizer, eu vou pegar nas minhas progenes, por exemplo, qual é o favorável? É o AGC. Então, todos que tenham AGC nessa composição aqui, nessa situação, com esses marcadores, tem o genótipo do meu parental favorável, ou seja, são indivíduos favoráveis para a seleção. E assim vai. Então, tem um heterozigoto, que esse aqui ainda vai segregar, quer dizer, ele não perdeu ainda aqueles genes, que ele não teve a perda, ele não está fixado, porém não perdeu, então ele pode não ser selecionado. E tem os favoráveis. Esse aqui, ó, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, ele nunca vai ter a resistência para essa polissória nesse bloco 1. Porque ele não tem os alelos para ele. Então, obviamente, é um material que, se isso é uma doença importante para mim, eu vou descartar esse indivíduo. Então, daí vocês veem, eu vou associar a seleção de campo com a seleção genotípica que eu tenho aqui. As duas coisas são trabalhadas juntas. Quer dizer, isso para o melhorista é uma ferramenta muito grande, porque pode ser, por exemplo, que eu plantei no campo lá no ano e não deu a doença. Mas se eu tiver já a análise genotípica daquele material, eu sei que aquele material não tem o gene que eu quero, eu tenho o meu gene de interesse. Então me facilita muito, quer dizer, eu tenho uma certeza grande que eu vou descartar aqueles materiais que não são interessantes para mim. Aqui o índice de seleção, uma coisa que não pode ser usado ou não, quer dizer, você tem 3 alelos aqui, pode ser que tenha... É uma coisa que praticamente se usa muito pouco, sabe? Na realidade é para associar o índice, na realidade, é o somatório de todos eles aqui, na verdade. Você tem esse gene, esse gene, esse gene, esse gene. Se tivesse um índice 100, é o que teria todos os genes favoráveis, né? Aí eu vou começar a pesar, não, essa aqui para mim é mais importante que essa. Então aquele gene 80 para mim é importante, eu posso pegar eles também, mesmo que ela não tenha uma ali, mas ela tenha as outras, para mim está importante. Então aí é a decisão do melhorista, né? O melhorista vai decidir o que é mais importante para ele. É aquele velho conceito de índice de seleção, né? Quer dizer, você começa a associar várias características para selecionar e dar peso a cada uma delas, né? Então esse é o sistema. E aqui, por exemplo, as selecionadas, né? São as projetos selecionadas, a gente já vai marcando esse 1 aqui, as zeros aqui são descartadas. Então todos que estão em azul são selecionados, que tem o maior número de alelos que me interessam, né, para aquelas características que eu vou selecionar, e as outras vão ser descartadas no processo. Esse aqui é um slide bem esquemático. O Ref Bernard é um pesquisador de Minnesota, uma pessoa, ele trabalha muito com modelagem, né? Ele tem um trabalho muito interessante com marcador molecular, a aplicação de marcadores moleculares, que é o Genome Wide Selection, a aplicação de marcadores para a seleção, independente de fazer mapeamento, eles trabalham mais, por exemplo, faz análise de vários marcadores na população e seleciona aquilo lá e associa aquelas marcas com características favoráveis e outros favoráveis. Né? Então é um negócio bem genérico, é o seguinte, se você tiver, se a minha característica, por exemplo, eu vou trabalhar com a discovery de genes, ou seja, trabalhar com descobrir novos genes, eu vou trabalhar com clonagem, com mapeamento comparativo, mapeamento de associação, gene candidato. Se eu trabalho com a seleção, já começo a trabalhar com seleção Genome Wide Selection, que é a seleção de genoma, a Molecular Sister Recurrence Select, a seleção recorrente para o marcador molecular. Enriquecimento de F2, que seria a mesma coisa de você associar, colocar materiais que têm aqueles critérios favoráveis numa mesma população. Quer dizer, é um mapa bem genérico de acordo com a situação do programa de pesquisa. Quer dizer, cada programa tem um intuito. Um programa comercial quer fazer produto, então é diferente.
um programa de discovery, ou um programa para descobrir características, a intenção dele é descobrir características, pegar um gene, descobrir fonte de resistência, descobrir características que podem ser mapeadas, né? Então, é um slide bem interessante, está uma publicação da Prop Science bem recente, até 2008, né? Então, é só para ilustrar isso. Então, associado a isso, nós temos o que a gente chama de genes nativos, né? Uma coisa que a gente está incorporando no Gemoplasma hoje, de melhoramento, que é uma coisa que eu não comentei com vocês, de ornitospora, o HT1. Uma vez que agora nós temos um marcador molecular que consegue acelerar bastante esse processo de transferência de um gene para materiais elite, então nós começamos a trabalhar com o que a gente chama de gene nativo, né? Que são os genes naturais do milho, mapeados, que a gente faz. Tem um grande efeito fenotípico, né? Então, quer dizer, um gene tem um efeito bastante grande. Por exemplo, você pega um gene de resistência a um túrgico, por exemplo, ele praticamente muda totalmente a composição daquela população, né? A resposta daquela população ao ambiente. Não é transgênico, que é natural, né? É transferido com marcadores e é usado para pequenas modificações. Ele é importante. Não vou colocar, por exemplo, 5, 6, 7 genes numa planta. Você pode até piramidar, né? Coloca um, depois coloca outro, depois coloca outro, que é o que acaba se fazendo no final das contas. Mas para cada um deles são pequenas modificações. Por exemplo, uma resistência é uma doença específica. É um gene para você ter, por exemplo, um endosperma seroso, por exemplo, você ter um endosperma branco, um endosperma amarelo ou vermelho, um grão mais duro, ou grão fino, ou mole, ou seja, né? São pequenas variações para cada um desses genes aqui. Então aqui um exemplo de materiais que a gente tem trabalhado. Por exemplo, o material, um híbrido aqui, né? Convencional, e aqui o híbrido com esse gene nativo, que é um gene de resistência à ferrugem. Vocês veem a diferença do material no campo. Essa aqui é uma foto real do campo, tá? Comparado os dois materiais lado a lado, ou seja, no final das contas, os dois materiais têm o mesmo genótipo, exatamente igual, porém com um gene de diferença. Aí vocês veem em termos de expressão fenotípica, qual a diferença que é por causa de um único gene, tá? Você tem outro material aqui que é bem suscetível, tá vendo? E a versão com o gene nativo dele. O outro material aqui, inclusive o material do sul aqui, com gene nativo, quer dizer, dá uma diferença bastante grande. E o que é a grande vantagem disso aqui? Isso aqui é a diferença no final, da produtividade do produtor. Quer dizer, um material que você não tem problema de doença, obviamente ele tem um potencial produtivo muito maior. Ele não perde o potencial produtivo por causa da doença, né? Então nós temos aqui um caso túrgico, né? Aqui é um material comercial aqui no sul, inclusive, um material que era muito produtivo, tinha características muito favoráveis em termos de ciclo, principalmente, porém era muito suscetível a túrgico. Foi colocado o gene HT1 e virou um outro material. Com a mesma característica, um material com o mesmo ciclo, o mesmo porte, o potencial produtivo é a mesma coisa, porém com uma segurança em termos de resistência à doença muito maior. Quer dizer, isso aí representa, obviamente, rendimento do produtor no final das contas, né? A ferrugem comum, esse é um material mais novo, né? Um material aqui do sul também. Vocês veem aqui, ó, esse ano teve um surto muito grande de ferrugem comum aqui no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e esse material aqui foi colocado com resistência à ferrugem comum, né? Então, você vê a diferença que dá em termos de comportamento fenotípico aqui dentro. Antracnose é uma doença bem complicada de se trabalhar também. Geralmente doenças de cor e doenças de espiga são muito difíceis de se caracterizar, porque você tem muito escape, né? Então você tem que trabalhar com ambiente gerenciado para fazer a fenotipação desse material. Porém, a antracnose é um material que é uma doença que a gente tem trabalhado muito, né? Então você pega esse material, por exemplo, aqui é feita produção de inóculo no laboratório nosso, aqui é feita inoculação através de uma agulha, de uma terra pontiaguda. Então inocula-se, coloca o inóculo aqui, e vai se medir o crescimento do fungo dentro do como. Então você pega um material suscetível, por exemplo, são vários nós que o fungo desenvolve. Aqui desse, por exemplo, resistente, ele obviamente vai ter aquele ponto de injeção ali, que é um ponto que obviamente vai ter uma necrose, porém o material não desenvolve, né? O fungo não desenvolve no como. Então é uma maneira de se fazer a seleção. É essa maneira que se faz a fenotipação para isso daqui. E como eu falei para vocês de espiga, né? Mesma coisa, você tem que ter um ambiente que você tem uma umidade relativa bastante alta. Então nós trabalhamos aqui, vocês podem ver que tem um aspersor aqui, ó. É um microaspersor, ele joga água o tempo todo, você pode botar um timer nele, ele joga água de hora em hora, de acordo com como você faz a regulagem. Então ele consegue criar um ambiente saturado em termos de água, né, umidade relativa bastante alta, acima de 80%, e com isso você tem um ambiente favorável para o desenvolvimento de fungo, principalmente de diploide, né, diploide macrospora, diploide maites. E você consegue fazer a seleção, aqui o indivíduo suscetível e o outro totalmente resistente, no mesmo ambiente, inoculado artificialmente também. Resistência seca, essa é uma outra coisa importante hoje, né? Já está se batendo muito nisso daí de resistência seca. Aqui no sul é muito importante, para nós também no centro bastante. Vocês aqui todo ano vocês têm uma estiagem, né? Vocês têm uns 20 dias, 15, 20 dias sem chuva e calor, muito calor, né? Então, isso a cultura sofre muito no verão e o que tem visto no sul é o seguinte, aqueles materiais realmente que têm uma resistência um pouco maior à seca são aqueles materiais que ficam mais no mercado ou que têm maior aceitação do produtor. Então, o que a gente está fazendo são duas frentes de trabalho com seca. A primeira é determinar genes nativos para resistência à seca, ou seja, genes naturais do milho que conferem resistência à seca, quer dizer, que permitem que a planta permaneça um tempo em uma condição de baixa umidade do solo, sem perder produtividade. E outra frente seria a frente dos OGMs, né? Esse é um trabalho que é feito nos Estados Unidos, aqui nós vamos fazer esse trabalho,
mas a OGM também seria uma maneira de você ter um material que tem uma tolerância, uma resistência um pouquinho maior à condição de estiagem, sem perder produtividade. Uma coisa assim que eu gosto sempre de frisar, esse negócio de resistência seca. A resistência seca parece uma coisa meio longínqua, assim, né? A resistência seca é uma coisa muito simples, né? A gente pensar a base fisiológica da resistência seca, o que é? A planta, quando ela está numa condição de estresse de água, estresse hídrico, a tendência da planta é encurtar o ciclo. Isso é natural. Se ela tem um estresse hídrico, a planta vai encurtar o ciclo. E esse encurtamento do ciclo da planta, grande parte dele se dá, principalmente por produção de alguns compostos químicos na planta, que reduzem, por exemplo, etileno. Etileno é um composto químico que leva à decisão, leva à redução do ciclo da planta, para que ela consiga produzir grão mais cedo. E o que esses processos fazem, nada mais é que retardar um pouco esse gatilho em que esses compostos são produzidos. Então, por exemplo, se a planta, por exemplo, começou um período de seca, daqui a 5 dias, vamos dizer, bem grosseiramente falando, daqui a 5 dias ela começa a produzir etileno, aumentar a produção de etileno dela. Eu faço uma seleção ou para gene nativo ou para OGM, para um transgênico, em que ela vai levar 10 dias para começar a disparar esse gatilho, sabe? Esse gatilho do etileno, por exemplo, para encurtar o ciclo. E com isso, obviamente, a planta, então, você consegue ter um prolongamento da vida na planta, né? Naquela condição de estresse. Então, quer dizer, não é produzir sem água, de maneira alguma, ninguém está falando que vai produzir sem água, não existe isso. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos procurando uma situação em que a planta fique quase, entre aspas, no estágio latente por um período, e depois ela continue a desenvolver novamente. E isso existe variabilidade genética para isso, né? Tanto convencional como transgênica, e as duas estão sendo selecionadas agora. Então hoje várias doenças trabalham para gene nativo, né? Ferrugem, cercose, teosfera, diploide, dúrcio, fusário, assim várias outras estão sendo incorporadas. Nematóide é uma coisa que está começando bastante agora também, vírus, tanto fitoplasma como espiroplasma está sendo trabalhado também, que para nós no Brasil Central é uma coisa bem complicada, principalmente com o aumento da cana-de-açúcar, né? Então hoje corn estante, maize estante é uma coisa bem crítica para nós lá. Bom, outra tecnologia importante que a gente está usando agora são os transgênicos. É uma coisa que seria a inserção de um fragmento de DNA de um homogênese de uma espécie ou da mesma espécie manipulado dentro da espécie. Por exemplo, eu posso extrair eu posso clonar uma parte do DNA do próprio milho e fazer uma modificação naquilo lá e incorporar no milho de novo. Isso é considerado um transgênico também. Então não precisa necessariamente ser, por exemplo, no caso do BT, que eu peguei de uma bactéria, que é o Bacillus thuringiensis, coloquei dentro da planta de milho. Isso é uma coisa, esse seria o clássico do transgênico, mas eu posso manipular o próprio DNA do milho e depois retornar para o milho. Isso é considerado como transgênico. Então aqui só um slide bem recente mostrando a evolução da cultura transgênica no mundo. A soja hoje, né, é líder em termos de área plantada, né, tem 70 milhões de hectares. O milho está em segundo lugar aqui com 40 e poucos milhões de hectares, depois vem algodão e canola, né? E crescendo, é importante ver que está crescendo. Isso é uma coisa que é para nós, né, na empresa, assim, uma coisa que a gente começou a trabalhar com isso faz um bom mais tempo, com OGM. As primeiras avaliações que a gente fez de BT, milho BT, né, a gente colocava um campo assim lado a lado, um BT convencional. Na hora que a gente batia o olho nisso, você via, cara, o dia que o produtor olhar um negócio desse, ele não planta mais convencional, porque é um ganho muito grande. Passado toda aquela fase inicial de discussão, de polêmica, o que é, o que não é, né, depois de tudo que já foi feito, né, então a gente está vendo realmente que o produtor está sentindo isso, nós todos estamos sentindo isso, que existe um ganho muito grande. O produtor trabalha com muito menos aplicação de produtos, o produtor tem uma rentabilidade maior, porque ele tem um gasto menor, você tem muito menos dano para a planta. Só para vocês terem uma ideia, a avaliação que a gente fez de OGM, só de uso BT, de milho BT, em relação aos convencionais, o produtor está tendo um ganho médio de 7%. Existem casos até de mais de 10%, mas em média está tendo um ganho de 7% em termos de rendimento. E esse rendimento não é dado pelo BT, obviamente. O que é dado é assim, a planta que é BT, ela tem um menos perda por causa de inseto. Por melhor que você faça o controle de inseto, vocês terem ideia, na nossa região, lá no Brasil Central, antes de usar BT, a coisa de 3, 4 anos atrás, tinha doutor chegar a fazer 10 aplicações de inseticida na cultura do milho. Quer dizer, isso parece uma hortifruti, parece uma gaeta, mas não era milho. E o cara não conseguia controlar a lagarta de cartucho, que é o principal problema nosso lá. E de atreia um pouco também. Então, quer dizer, depois de BT, hoje o produtor, a grande maioria esmagadora, a maioria de produtor não faz nenhuma aplicação de inseticida. Muitas vezes faz, porque aí começa a aparecer as pragas secundárias. Por exemplo, o pulgão não é problema, agora vira problema. Então começa a aparecer outras coisinhas. Mas são pragas com muito menos potencial de dano que uma lagarta de cartucho, do que uma diatreia, que uma lagarta da espiga, né? Então, a aceitação foi muito rápida por parte dos produtores. Hoje, para vocês terem ideia, em área comercial de milho, a plantio de BT está bem próximo de 80% já, e crescendo, né? Então, esse aqui é uma visão que é um vetor de transformação em OGM em geral, né? Então, nós temos a enzima aqui, nós temos a vetor aqui, nós temos a parte da bactéria, né? Nós temos o gene
plasmídio da bactéria. Nós sabemos que o gene alvo, que é o gene que nós queremos realmente transferir, por exemplo, o BT, né, e como todo gene tem que ter um promotor e um terminador, e temos um gene que é um gene marcador. O gene marcador, a importância dele no processo é, quando eu faço a transformação genética, eu faço aquele bombardeamento daquele tecido meristemático ainda, do calo ainda da planta, eu não consigo fazer avaliação desse gene. Por exemplo, se é uma resistência a inseto, como é que eu vou colocar um inseto no calo? Não existe, não tem como fazer avaliação. Então eu coloco um gene marcador para que eu consiga fazer seleção ainda na placa de Petri antes de ter a planta pronta. Então, por exemplo, no caso tem gene marcador, por exemplo, que é a resistência a um herbicida. Então você coloca o herbicida no meio de cultura do calo ali, então aquele calo não vai desenvolver se o gene não estiver incorporado. Então eu sei que aquele gene foi incorporado no DNA. Daí para frente eu começo a fazer todas as avaliações que tem que ser feito em laboratório, então tudo mais, né? Mas na parte da transformação, a grande importância do gene marcador é essa daqui, tá? E aqui é uma visão, uma coisa assim, no início tinha muita dúvida como é que funcionava, né? O transgene é um gene que não existe, ele não tem um homólogo dele na planta, né? E como é uma planta híbrida, ele vai ter só um cromossomo. No cromossomo homólogo não vai ter nada. Na linhagem tudo bem, na linhagem ele vai ter nos 2 cromossomos. Porém, numa planta híbrida vai ter um só. Então assim funciona. Você tem um cromossomo original, você incorpora aquele segmento, aquele vetor aqui, né? Com transgênio. E no final das contas, grosseiramente a visualização do cromossomo é essa aqui. O cromossomo que tem aquele segmento ali, que é o transgênio, ele forma uma alça, e o homólogo dele ele é inteiro, quer dizer, os dois pareiam normalmente, porém tem aquela alça que vai fazer a codificação daquela proteína, que é a proteína de interesse para o transgênio. Então, citologicamente falando, é mais ou menos assim que funciona quando você tem um transgênio. Aqui só uma visão geral, aqui é uma visão da proteína cristal, né? A proteína do BT é uma proteína que cristaliza no intestino do inseto, uma condição básica do intestino do inseto, e mata o inseto através dessa cristalização, rompe o tecido do intestino do inseto. Então hoje já temos 571 proteína BT codificada e 96 VIP. VIP é Vegetative Insecticide Protein, é uma proteína vegetativa, ela não fica, ela é extracelular. É um sistema novo que está sendo usado agora. Temos várias famílias de proteína e cada uma dessas famílias são mais eficazes com uma determinada ordem de insetos, né? Ou Lepidoptera, ou Diptera, ou Coleóptera, assim vai. Então, por exemplo, uma CRY3, por exemplo, não tem nenhum efeito sobre Lepidoptera, ela não mata nada de Lepidoptera. Tá? E assim tem várias outras aqui. Tá? São 22 tipos de proteína, 22 famílias de proteína cristal que foram descritas já. Aqui é uma maneira como a gente faz a avaliação de BT no campo, né? Quer dizer, eu tenho um material BT convertido, então eu quero saber até que ponto aquele material, aquela proteína é eficaz contra um determinado inseto. Então, se a gente faz essas gaiolas no campo, na inoculação, produz a larva de inseto em laboratório e faz inoculação em diferentes insert da larva de inseto. Na fase neonata, fase insert 1, insert 2, insert 3, vários inserts são inoculados naquele material. Coloca-se testemunha, coloca-se o material que eu quero testar, coloca-se gaiola sem inoculação nenhuma, então faz essa avaliação. Então, para cada tipo de inseto é um tipo de gaiola. A lagarta do cartucho pode ser em plantas pequenas. A broca do milho, como ela ataca a planta na fase de florescimento para frente, você tem que ter uma gaiola um pouco maior. E a lagarta da espiga é a mesma situação. A lagarta elada é mais fácil, porque ela corta a planta, um copinho plástico é suficiente para você fazer o screening dele no campo. E aqui mais ou menos a visão como é que fica, né? Você tem um material 7 litros por inoculação, faz a avaliação. Aqui é um evento BT que tem, aqui é o convencional, todo comido, tá vendo? Todo raspado. Aqui é um outro evento BT, aqui é um outro evento BT. Então você consegue fazer a avaliação de distinção entre os diferentes tipos de evento BT para os diferentes patógenos, diferentes pragas, né? Diferentes insetos. E os principais insetos que são alvos do BT, Spodoptera, Fugiperno, lagarta do cartucho, elasma, a lagarta elasma, a diabrótica, né? que é a lagarta da raiz, lagarta mais, que é um coleóptero da raiz, a Agrotis itium, que é a lagarta rosca, que corta a planta também. Helicoverpa zé, lagarta da espiga, e a Diatresia caralis, que é a broca da cana-de-açúcar que ataca o milho, né? Aqui é só a visão da lavoura, uma coisa bem só para ver mesmo, a diferença que é no BT do convencional, né? Então, é o que eu falo, quando o produtor vê uma situação dessa aqui, é uma coisa que é muito forte, uma visão muito forte, é ver isso aqui, a eficácia do processo, como funciona a tecnologia, né? E aqui todos os eventos já foram liberados até hoje, né? Então, começou o primeiro evento, foi o Liberty que é o T25, inclusive já foi descartado, não teve interesse aí por parte da empresa, então esse evento não está liberado mais, já foi tirado da lista da 70.000, mas esse evento aqui, ele faz parte desse evento aqui, ó, do HX1, ele é o gene marcador daquele HX1. Eu falei para vocês no vetor lá atrás, o gene marcador é a resistência ao glufosinato de amônio. Então, todo material que tem um HX1, tem um Herculex, ele é resistente ao glufosinato de amônio. E assim vários outros. A última reunião do CTBio que deliberou a liberação comercial foi de dezembro de 2010. Esse ano já teve 4 reuniões já, mas não teve nenhuma liberação comercial até então. Tá? Então, aqui, o que eu estou falando? Começa a aparecer as combinações, né? Você tem um BT, mais uma resistência ao glifosato,
um BT, mais 2 BTs, mais uma resistência ao glifosato, e assim vai, né? Aí logo tem mais BTs que a gente vai mostrar para frente aqui, né? Que é a resistência a coleóptero de raiz e tudo mais. Assim a coisa começa a fazer aquilo que a gente chama de piramidação, né? Começa a juntar vários eventos em um mesmo material. Aqui uma norma que é importante a gente comentar, uma norma de coexistência, que é uma legislação, uma resolução da CTNBio, ou seja, tem força de lei, tá? E o Ministério da Agricultura tem fiscalizado bastante isso daí, com bastante rigor, e a gente tem trabalhado muito com o pessoal do Ministério por isso daí, né? É uma norma que diz que quando o produtor vai plantar uma área de milho BT, ele tem que dar um isolamento de 100 metros do vizinho dele, caso o vizinho vá plantar um milho não BT. Ou seja, a razão por trás disso é o produtor que vai plantar o não BT tem direito de plantar o milho dele sem interferência do pólen do vizinho. Então 100 metros é suficiente, ou então uma área de 20 metros de bordadura convencional do mesmo milho, sem CBT, para a área do vizinho ali que vai plantar o material convencional. Então, isso aqui é a norma, lei, sabe? Refúgio nos Estados Unidos é lei, né? Nos Estados Unidos você tem que ter um refúgio por lei, você tem que fazer o refúgio, no Brasil não é lei, no Brasil é recomendação das empresas que você faça refúgio. A finalidade do refúgio o que é? O refúgio é você plantar uma área de material não convencional, não BT, junto com outra área de BT. A razão disso é para você manter a frequência alérgica da população de insetos em equilíbrio. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um ambiente que eu só tenho BT, eu deixo meus insetos, a população de insetos minha, com o tempo a tendência é que começa a haver seleção para indivíduos que têm a resistência. E aqueles indivíduos que vão ter resistência começam a multiplicar. Quer dizer, esse é o princípio da seleção natural. Então, quer dizer, aquele que tem resistência multiplica, os outros morrem, sucumbem, e as populações, as frequências alérgicas de resistência começam a aumentar. Para que isso não aconteça, recomenda-se que façam um refúgio, né? Um refúgio é você, nesse ambiente, por exemplo, que eu não tenho BT, todos os indivíduos vão sobreviver. Quer dizer, obviamente, vou fazer um controle de inseticida, mas vai ter indivíduo resistente, vai ter alelo resistente, alelo suscetível. Aqui não, a tendência é que só fique os resistentes aqui dentro. Quando eu intercruzo entre eles, aquela frequência de alelo não muda, ou seja, você não perde aqueles alelos para suscetibilidade, entre aspas, né? Mas isso aqui não é uma legislação, isso aqui, inclusive, é uma coisa muito difícil de se operacionalizar, porque é difícil o produtor plantar um BT e um convencional do lado, então é complicado isso aí. Então as empresas estão procurando outras maneiras para que a tecnologia funcione mais tempo, né? Então o que está acontecendo hoje é isso, são várias combinações, né? 2 BTs juntos, ou um BT com RR, 2 BTs mais um RR, 3 BTs mais um RR, assim vai, né? E mais associações que estão se fazendo hoje serão entre essas que a gente falou agora há pouco, com esses genes nativos que a gente falou, resistência a um turso, uma resistência a uma ferrugem, ou associar 2, 3 resistências juntas, quer dizer, acaba virando o que eu falei da piramidação. E os marcadores ajudam bastante nesse processo aqui, você fica muito mais claro o que você está fazendo, você fica muito mais seguro, você não leva outras características desfavoráveis daquele genótipo lá que está sendo doador para aquele genótipo que é o favorável que eu tenho, né, comercial. Aqui novos eventos que estão entrando em aprovação agora, o Herculex, que é o rootworm, que é a resistência a coleóptero de raiz, né, principalmente a diabrótica, que está em teste aqui. O ótimo é um sistema de resistência a sulfonilureia e glifosato para soja. Essa aqui é a combinação extra, a combinação do Herculex sistema da parte aérea para lepidóptero e para coleóptero junto. E aqui o triplo stack, a associação dos dois, né, mais a resistência a glifosato. Bom, os benefícios do BT, que a gente comentou ali, não precisa nem comentar, acho que é bem claro, é uma coisa que tem assim, muito benefício, muita coisa favorável, e a aceitação do mercado, do produtor e dos compradores de grão está mostrando isso daí, né? Quer dizer, toda aquela polêmica inicial, acho que infelizmente já foi desfeita. A gente trabalha com ciência, a gente trabalha com pesquisa, quer dizer, nós não temos nada assim, não é nada nosso, mas a gente trabalha, obviamente, a gente trabalha com muita segurança, ninguém vai colocar uma coisa no campo que não foi testado. E a metodologia de avaliação desse tipo de material dada pela própria CTNBio, que é um órgão muito competente, que é um órgão que tem um rigor muito grande, a gente sabe que a gente trabalha muito próximo da CTNBio, quer dizer, uma vez que o material é aprovado pela CTNBio, com todas as análises que é feita, com todos os experimentos que são feitos, nos dá uma segurança bastante grande que aquele material é um material seguro para ser consumido. Bom, é isso aí, gente. Não sei se eu passei da hora, eu devo passar um pouquinho da hora, mas eu acho que a ideia é nossa, a ideia é justamente mostrar a visão da parte da empresa privada, né, que a gente trabalha muito próximo da universidade, de órgãos de contrato, a gente trabalha muito próximo do órgão de pesquisa, e a gente tem uma coisa assim, a gente tem muito intercâmbio no centro de pesquisa da empresa como um todo. Pra você ter uma ideia, daqui a 2 semanas vamos ter uma reunião nos Estados Unidos que vai estar a gente pesquisador do mundo inteiro. Então, obviamente, todas as tecnologias que a gente vê lá fora vêm para cá também. Quer dizer, para nós, para o nosso país, para o Brasil, é um ganho muito grande, porque o produtor nosso acaba recebendo isso daqui como resultado do nosso trabalho, tá? Então, muito obrigado.